Fernando, Oi. lembro que o Valentim falou que você falou da lista de chamada. Boa tarde, pessoal. Hoje é 11 de maio de 2023, 17 horas e 5 minutos. Estamos aqui na nossa jornada do Encontro Humanista. No último e derradeiro, olha que forte, né? Não é apenas o último, é o derradeiro capítulo do Sexo, Gênero e Sexualidade, da Elza Dorlin. Um livro fininho, mas cada página demanda um deslocamento afetivo da gente, né? É revelador, acho que é um dos livros mais intensos que eu já li. Na singeleza dele. O projeto do livro é bem singelo, porque é um livro pequeno, mas é muito intenso e muito denso. A autora está de parabéns. Quem conhece a autora, dá parabéns para ela, porque é um livro de muita provocação que nos leva a refletir sobre o nosso lugar como ser na sociedade, né? O papel político da nossa gênero, sexo e sexualidades. Né? Semana passada a gente teve sim um debate, né? Nosso lugar não é no armário. Quero relatar uma situação só para vocês verem o que é a política acadêmica. Batemos um recorde de 20 pessoas. Normalmente esses eventos têm em torno de 10, 12, pelo menos no nosso campus. Quantas eram da Unifesp, gente? Quem arrisca? Das 20. Quem arrisca? Quem é ex-aluno aí? Quem que vocês acham? Ensino e debate sobre as várias modalidades da sexualidade e da identidade. Quem arrisca? Camila, você que é ex-aluna? 3, quase que você acertou, Edemir. Não faço ideia. Edemir. Hã? Não faço ideia. Chuta, brinca. Ou é 2 ou é 4. É 2, gente. Vocês acreditam que veio gente da Unisantos, veio mães que viram no Google o evento. Veio gente da terceira idade, tinham dois estudantes, professor, só tinha os organizadores. Né? Então, vocês verem como é que é. Foi maravilhoso mesmo? Participou, Luke? Sim, eu tava lá, prof. Ah, você estava. É você, Luke, eu te É, vi. Eu te vi. Descreve um pouco, foi legal? foi bacana demais, né? Principalmente eu acho que tinha o pessoal da UAP também, né? Que é o programa de gente idosa lá da universidade. E aí eram 3, né? 3 mulheres, acho. É. Se a gente incluir a UAP, já melhora para 5. Então, o pessoal da UAP tinha muita gente realmente querendo informação, né? Sobre o núcleo trans sobre questões da família, né? Pesquisa da família. Olha, foi com a presença do diretor, que fez todo o enredo da história, acho que foi bem tocante. Sim, ele é fantástico, né? É um documentário lindo, que inclusive não está disponível online, para quem tem interesse ainda não está disponível. Ele falou que talvez vai disponibilizar quando ele acabar esse ciclo de ir nas universidades, tudo, então talvez no final do ano. Você é aluno da Unifesp? Não sou aluno da Unifesp. Eu já sou psicólogo já. Tá vendo? Santo de casa não faz milagre. Obrigado por você ter ido, tá, Lucas? E também, só relatando, gente, em sequência, eu fui para São Paulo, todo semestre tem formação no Núcleo Trans, né, que eu sou subcoordenador acadêmico, teve o diálogo interdisciplinar, que é a formação que é feita semestral para os voluntários no Núcleo Trans. Foi também um momento muito bacana, das 4 da tarde até as 9 da noite. Né? O Valentim estava lá, não estava, Valentim? Enfim. Daniel, não sei se estava, mas enfim. Eu não estava, não. Não estava, não? Eu também não estava, não. Não estava. Mas meus presidentes estavam. Ah, bacana. Mas foi muito legal, tá, gente? Eu acho que isso tudo tem a ver com o tema do nosso encontro de hoje, finalizando a nossa jornada com a facilitação magistral da Yara. Lembrando para vocês fazerem, no fim da explanação, o Valentim ele coloca a lista de presença. Por favor, lembrem de assinar, tá? Ao fim de toda a apresentação tem sempre uma lista de presença, tá bom?
Pessoal, alguém quer ocupar a data de 7 de dezembro? Vou projetar para vocês, só uma questão administrativa aqui, ó, prática. Estou projetando aqui a aula do dia 12 de março. Não, Binto, 7 de dezembro. A segunda parte da aula de 12 de março. Alguém gostaria de pegar? Porque o Guilherme, que estava aqui, ele ficou tão entusiasmado com a aula do dia 8 de janeiro que ele vai fazer 2 aulas seguidas, entendeu? Alguém estava entrando. Alguém quer, gente, por gentileza? Só falta essa. Então a gente retoma essa fala no final. Alguém ainda não foi, gente? Aproveita. Lá vai estar no fim, já vai estar acostumado, descontraído. É facilitação, ninguém é uma partilha. Alguém que ainda não pôs o nome, quer? 7 de dezembro, comemoração do meu aniversário na véspera. Presente para o professor. A chantagem emocional. A chantagem do professor. Só uma facilitaçãozinha, gente, quem ainda não fez. Bom, enquanto vocês vão pensando, com vocês a magistral facilitação da Yara sobre tecnologias do sexo, é isso, gente? É isso, né? Isso. Achei muito instigante, muito provocante. Eu também. Então, mas você imagina uma senhora da tradicional família mineira, né? Idosa, falando de dildo, falando de pornografia no YouTube. Então, nós já começamos com, né, uma coisa bem... que qualquer coisa que minha mãe perguntar, eu falo que foi o meu amigo Fernando que me colocou nessa, porque ela assiste o YouTube. A tua mãe assiste o YouTube? Assiste. Ela anda pelo YouTube. Então, se me acha ouvindo falar dessas coisas há quase 90 anos, qualquer coisa foi o Fernando. É o culpado. Então, você vai ter muitos presentes de aniversário para dar para ela. Pois é. Pois é. Então, gente, eu achei este capítulo realmente muito interessante, muito, como o Fernando coloca, né, muito instigante, e me fez caminhar por vários lugares para entender quem eram esses autores que a Elza trazia. E ela vai falar, então, é um capítulo sobre tecnologias do sexo, e ela começa... Eu adoro as frases iniciais dela, né? Então, dito isso, boa sorte, meninas, e boa viagem. É legal parece que não tem nada a ver, mas essa Virginia Despentes é uma escritora romancista francesa, e esse livro, Teoria King Kong, ela expõe a sua intimidade. Ela fala de punk, a prostituta e de vítima de estupro, a cineasta e é tido como um manifesto poderoso, ácido e provocante para o novo feminismo. Eu vi até algumas pessoas que leram o livro falando, fiquei muito tocada, não consegui, foi muito para mim, e pessoas jovens, né, falando. Então, ela começa, né, já com uma provocação na primeira parte do capítulo, que ela intitulou de sexo natural, sexo artificial, God Saves the King, que, na realidade, ela está fazendo um trocadilho para os termos God, em inglês, Deus, né? E God, em francês, dildo. Então, o dildo que salve o rei. Ela já começa... já gozando da nossa cara no início. E ela faz, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro tópico desse capítulo, no início, ela faz uma estruturação do que ela vai falar no decorrer dos 3 tópicos, né?
sendo esse primeiro, sexo natural e sexo artificial. Ela começa, então, colocando a epistemologia da subversão. Então, ela diz que a epistemologia da subversão trabalha sobre o fato de que esses termos, homem, mulher, masculino, feminino, heterossexual e homossexual, não têm realidade nem pertinência dentro ou fora da relação antagônica que os constitui. E ela faz uma colocação sobre a questão da política subversiva, e é o que vai estruturar os 3 tópicos deste capítulo. Ela fala que a política subversiva consiste em subverter o dispositivo de saber e de poder por trás da ontologização dos sexos. E a estruturação desse capítulo, ela vai tratar do que isso diz no âmbito do pensamento feminista. Então, como que essa subversão das identidades vai produzindo essa cultura feminista, né? Então, ela diz o seguinte, que no âmbito do pensamento feminista, a questão da subversão das identidades suscitou um amplo debate que se cristalizou em 3 grandes culturas teóricas. Então, no pensamento feminista, essa discussão, na realidade, suscita 3 grandes culturas, sendo a primeira a questão das identidades e sexualidades lésbicas, que ela trata nessa parte, a segunda parte, a questão pornográfica, e a terceira, a questão das políticas transexual e transgênero, que ela trata no último tópico. Então, nessa primeira parte, ela trata da questão das identidades e sexualidades lésbicas. Aí ela coloca que essa identidade lésbica na cultura, essa identidade, né, dessa sexualidade lésbica na cultura lésbica, ela sempre foi interpretada a partir das práticas e códigos do meio da heterossexualidade. Então, ela fala que durante muito tempo essa sexualidade lésbica era considerada não sexual, mas uma brincadeira entre garotas. E ela coloca que isso vai mudando a partir da visibilidade de certas identidades, práticas e códigos sexuais. Nessa parte, ela traz 2 autores, que é a Simone de Beauvoir, em O Segundo Técnico, e ela comenta sobre Paul Preciado. Sobre a Simone de Beauvoir, ela aponta uma ambivalência da obra da Simone de Beauvoir ao falar dessa identidade lésbica. Então, ela fala o seguinte, que nessa obra, a autora apresenta uma ambivalência. Se, por um lado, ela valoriza a sexualidade lésbica, por entender que ela se dá em condições de igualdade, por outro lado, ela estigmatiza a calma, a pureza, a doçura da ternura carnal entre as mulheres, e ela, ao fazer uma comparação da volúpia fulminante, vertiginosa, do êxtase que tem na relação homem-mulher. E logo em seguida, ela traz... gente, eu fiz recortes, porque apesar de ser um texto que aparentemente é pequeno, ela traz muita coisa. Então, eu fiz alguns recortes e a gente complementa o restante no bate-papo. Em relação a Paul Preciado, eu achei bem interessante, porque ela fala que o Paul Preciado fez uma leitura da obra de Jules Aymar. E esse autor, ele traz a questão das próteses, logo dos soldados pós-guerra, né? Então, o Paul Preciado, ele propõe uma genealogia das tecnologias do sexo a partir das práticas protéticas. Aí entra o dildo, né? A partir do momento em que as próteses servem para tornar estes homens mais aptos para produzir para o capital,
ela até faz uma citação disso, e o Paul Preciado diz o seguinte: não se trata de pensar o mutilado. A prótese, de início pensada como substituto artificial, uma cópia mecânica, um órgão vivo, modificou profundamente a própria percepção de corpo. Eu achei isso 10, eu achei isso muito interessante, muito legal, né? Que não é o uso do dildo tido como uma patologização do lesbianismo. É, na realidade, uma forma de uma nova percepção do corpo. E ele mostra a impossibilidade de traçar limites claros entre o natural e o artificial, entre o corpo e a máquina, e conclui que cada desenvolvimento tecnológico reinventa uma nova condição natural. Então, assim, a autora responde sobre esse sexo natural e sexo artificial. Então, o Preciado traz isso, né, que na realidade não tem essa distância, é uma nova condição natural. A segunda parte, que é a tecnologia pornográfica ou a verdade do sexo. Esse eu achei um pouquinho mais, exigiu um pouquinho mais, porque tem uma parte que a autora ela traz muita questão de como é feito o filme pornográfico, do que isso nos induz a pensar, mas vamos com calma, né? A gente chega lá. Então, a segunda parte, a tecnologia pornográfica ou a verdade do sexo, que seria a questão 2 da construção dessa identidade, né? Então, os debates, e ela sempre está trazendo, gente, a questão da identidade construída pelo feminismo, né? Então, os debates sobre pornografia no pensamento feminista são numerosos e altamente controversos. A pornografia é um objeto histórico complicado, motivo pelo qual aí ela faz um recorte, né? Eu vou me deter aqui no que chama pornografia de massa, e que me parece ser o ponto problemático e discutível para o pensamento feminista. Então, a autora vai fazer um recorte e vai trazer para a gente sobre essa pornografia de massa. E ela diz o seguinte, que em relação às feministas, no que diz respeito à pornografia, as feministas têm comumente se dividido em 2 grupos. O primeiro grupo, que eu chamei de grupo A, são aquelas feministas que tratam a pornografia como heterossexista, um meio privilegiado para a violência contra as mulheres e, como tal, deveria ser proibida. Então, essa aqui ela vai escolher uma autora que vai defender essa ideia. E no segundo grupo, são aquelas feministas às quais a pornografia, em que traz certa verdade sobre o sexo, é produzida e disseminada. Configura uma forma de subversão das normas sexuais. Para o grupo A, em que as feministas que defendem a pornografia como violência e, por tal, deve ser proibida, ela trouxe uma autora, Catherine McKinnon, não sei se se pronuncia desse jeito, mas eu vou dizer que é, né? E quem é essa mulher? Essa mulher é uma jurista e ativista feminista dos Estados Unidos, e que, a partir de 1883, ela começou a defender, lutar contra a pornografia a partir de bases legais. E, em parceria com uma outra autora, elas escreveram uma portaria que pretendeu banir a pornografia como uma violação dos direitos das mulheres, comparando a uma forma de discurso de ódio. Essa ideia não cresceu nos Estados Unidos, mas ela ajudou as decisões da Suprema Corte do Canadá, para minha decepção, que é o meu país amado, achei que estivesse lá na frente, né? E em 92, ele censurou, baseado nas ideias da Catherine, a censura da pornografia. O que é a ideia que a Elza diz que essa Catherine McKinnon, não sei.
ela defende que os filmes da indústria pornográfica não são apenas imagens, representações livremente expostas em cena da sexualidade. Elas produzem e reproduzem a realidade da sexualidade, da heterossexualidade, na medida em que se constitui inerentemente como uma violência contra as mulheres. Então, para essa autora, as atrizes não estão ali só fingindo. Aquilo é uma coisa que está acontecendo e aquilo que está na tela é uma violência contra a mulher. Ela considera que a câmera, isso aqui é muito importante, porque lá na frente outra autora vai explicar para a gente melhor isso aqui, né? É um dispositivo técnico que pressupõe fazer realmente o que está capturado no filme como a realidade de um ato. Nesse caso, o ato sexual, tendo em vista que a essência da profissão pornografia não é um ato sexual fingido, atuado, mas um ato efetivamente realizado. A Elsa disse que a Catherine contribuiu ativamente para a proibição da pornografia heterossexual e também gay, lésbica ou queer, desafiando a proteção da primeira emenda da Constituição estadunidense em matéria de liberdade de expressão. Aí ela apresenta o grupo B de feminista que tratam a pornografia como uma forma de subversão das normas sexuais. Aí ela começa a dizer, né, que muitas pensadoras feministas, oposta a McKinnon, têm se interessado pela pornografia não como verdade, realidade do sexo, e sim pelos mecanismos, técnicas de produção de representação pornográfica da sexualidade como representação verídica do sexo. Aí ela destaca uma autora que chama Linda Williams, e essa autora se baseia na obra de Michel Foucault e do historiador Jean-Louis Comolli. Então, quem é essa Williams? Essa Williams é uma americana que tem bacharelado em literatura comparada e tem a área de pesquisa cinema, gênero cinematográfico e por aí vai. E o Jean-Louis Comolli, esse cara passeava muito pelo Brasil, ensinou muita coisa no Brasil, ele é da Argélia, é um cineasta dito que na bibliografia a gente acha como cineasta francês, e eu achei muito legal uma forma que esse autor diz aqui para nós no Brasil de 2023. Ele tem um artigo que diz assim, como filmar o inimigo. Não se deve de forma alguma ridicularizar o inimigo, pois o humaniza e acaba por colocar o espectador a favor dele. Isso é para nós, tá? Ao falar mal aí do coiso, né? Eu achei bem interessante. E teve um autor que o Sam Bolsier. Gente, é ótimo, que as pronúncias são por minha conta e criatividade, tá? Ele analisa a obra da Williams num livro chamado Zona Queer, e ele diz o seguinte, que ao estudar Foucault, então, nós lembramos que a Williams trabalhou pela obra de Foucault e também orientada por esse cineasta que eu falei agora. Ao estudar Foucault, eu achei isso tão potente. Ao estudar Foucault, começamos a entender como a invenção cinemática da fotografia é mais do que uma simples tecnologia de registro. Ela faz parte dessa verdadeira vontade de saber, poder da ciência sexual. Achei isso de uma potência imensa. A Williams, então, ela começa a trabalhar o filme pornográfico como meio de aprendizado. E aí tem uma parte do livro que a autora diz o seguinte, a questão não é tanto questionar a dimensão eminentemente heterossexista e também racista da produção pornográfica em massa, mas sim analisar como ela se realiza como verdade, invisibilizando qualquer produção pornográfica possível. Aqui que eu achei super interessante, que a minha cabeça bugou, né? É a frase que vem seguinte. Isso porque os filmes pornográficos supostamente mostram, sem nenhuma distância,
a verdade da sexualidade e são percebidos como meio de aprendizado sobre sexualidade por quem quer aprender como fazer sexo. Tá vendo, gente? Aí, ó, quem quiser, né? Tem aí, de acordo com a Williams, um lugar legal. E a Lydon Williams, eu achei muito legal, porque a autora, a primeira lá, a Catherine, ela disse que ao fazer o filme, aquilo não é filmado, aquilo é uma violência contra a mulher. Só que a autora, ela pega o estudo que a Lydon Williams faz, a Lydon Williams faz uma análise do filme pornográfico. E ela usa, aí que vem a parte técnica, ela diz o seguinte, na realidade, então eu vou ler aqui, a construção do realismo pornográfico, a uma ideia de representação realista, corresponde a uma representação verdadeira do sexo e se articulam por meio de 3 grandes técnicas de exibição que podem ser compreendidas por Lydon Williams, o princípio de visibilidade máxima. Então, o que a autora trouxe da Lydon Williams? Ao fazer a análise técnica, a Lydon Williams diz o seguinte, ao filmar um filme pornográfico, tem por trás 3 técnicas que fazem a gente pensar que aquilo é realidade. A primeira técnica é a fragmentação corporal, que ela chama técnica de enquadramento. É a fragmentação corporal pela técnica de enquadramento. Então, consiste em uma fragmentação dos corpos. Então, o diretor, ele, ao usar essa técnica de enquadramento, característica da indústria pornográfica, enfoca em primeiros planos os órgãos genitais, numa vontade de saber que se assemelha a uma percepção científica dos órgãos genitais. A outra técnica é o registro voyeurismo do orgasmo. Ela analisa como a verdade do gozo feminino é produzida na forma de convicção involuntária ou de confidência. O filme pornográfico de Maxa toma o formato de um documentário contra a suposta capacidade feminina de fingir orgasmo. Ele pretende capturar a verdade do orgasmo feminino, inclusive da própria atriz. Daí a falta de reconhecimento da atuação da atriz, que foi defendido lá atrás pela Catherine como violência. E a terceira, essa eu achei muito interessante, que é a imagem tempo-falocêntrica. É uma verdade pornográfica que se refere à própria temporalidade do gozo. O início e o fim da cena de sexo sempre termina com o sexo masculino. Aí, a autora ali termina dizendo o seguinte, a pornografia em massa é violenta. Entretanto, o que está em jogo aqui não é tanto a condenação da pornografia, como essencialmente violenta, mas sim a crítica ao regime de veridição que ela institui em matéria de sexualidade. Esse regime de veridição é um termo de Foucault, no Nascimento da Biopolítica, que diz o seguinte, o regime de veridição não é uma certa lei de verdade, mas sim o conjunto de regras que permite estabelecer, a propósito de um discurso estudado, quais enunciados poderão ser caracterizados nele como verdadeiros ou falsos. E, para terminar, a última parte do livro, né, que ela trata da política do real versus as políticas trans, eu achei esse parte com uma potência imensa. Então, ela diz o seguinte, que a autoidentificação sexual, aqui no sentido preciso da identificação como homem ou mulher, está no cerne da cultura transexual ou transgênero, ou seja, na autoidentificação que implica um processo de resignação médica, cirúrgica, hormonal ou não. E logo em seguida, ela traz a experiência da França, e ela diz o seguinte, que em razão dessa necessidade, né, quase que médica de identificação, a razão disso é que as pessoas trans são definidas como doentes, para a grande maioria dos psiquiatras. Elas sofrem de uma disforia de gênero ou de uma inversão de identidade de gênero.
E eu fiquei pensando, e ela fala da violência que isso tudo, né, causa na França. E eu fiquei pensando, e aí, e no Brasil, como é que a gente trata isso? Eu não sou especialista no assunto, tem colegas que sabem mais do que eu aqui. Aliás, qualquer um pode saber mais do que eu sou recente, né, nessa parte. Então, aqui no Brasil, então, durante muito tempo, esse transtorno, isso foi tido como um transtorno de identidade sexual pelo CID-F64. E eu vi mais na frente que foi uma nova edição da CID, né? Ou do CID. A transexualidade sai da categoria de transtorno mentais para as condições relacionadas à saúde sexual, sendo a partir de agora classificada como incongruência de gênero. Isso foi divulgado em 2018, mas os países tiveram até 2022 para adaptar a norma. Aqui, então, a autora começa que, por muito tempo, o pensamento e a política feminista se mostraram desconfiados das pessoas trans, suspeitando que elas responsavam a binariedade sexual, homem ou mulher, em vez de contestá-la ou revertê-la. Isso levou à conclusão de que as mulheres trans, por exemplo, gente, eu achei isso aqui muito interessante, as mulheres trans não podem ser feministas por ter nascido homem. E para a política feminista, a questão ainda é mais problemática, porque ratifica determinadas estratégias de passibilidade, ou seja, que ratifica aquela ideia de que ela não é mulher, ela se passa por. Né? Assim, as pessoas trans são constantemente colocadas à margem da humanidade. E aí, no final, ela apresenta a Simone de Beauvoir, mas ela traz uma esperança. Né? Trata-se, portanto, de questionar os limites das identidades sexuais e de desafiar o heterossexualismo numa luta corpo a corpo com a polícia de gênero, o que convém chamar aqui de uma verdadeira polícia do real. E aqui eu achei bem potente que ela diz o seguinte: as próprias normas podem ser abaladas, traindo sua instabilidade e se abrindo para uma ressignificação. Eu vi, gente, aqui, só vou falar rapidinho, o que isso me chamou a atenção foi um artigo que foi publicado pela Djamila Ribeiro na Folha, e que foi muito polêmico, porque naquela época de distribuição dos aquele negócio menstrual, protetor sexual. E ela diz o seguinte, ela ficou brava porque o termo que foi utilizado, que englobaria também os homens trans, seriam pessoas que menstruam. A Djamila fez um artigo massacrando isso. Ela disse como é que nós, mulheres, inclusive tido aqui como crítica, né? Nós, mulheres, nascidas mulheres biológicas, como que isso é nos inviabilizar, invisibilizar. E eu lembro que eu achei aquilo meio esquisito. Falei, gente, eu não me sinto ofendida. Primeiro que eu não sou mais mulher que menstrua, né? Idosa. Então, por isso eu não sou mulher. Eu não menstruo mais. E nem por isso eu me sinto. Mas logo em seguida veio um homem trans que desceu a lenha. E eu gostei muito do artigo. Então, quer dizer, o que mostra que essa questão, no próprio meio, pelas próprias feministas, é algo ainda muito delicado, é algo muito, né, que precisa ser discutido. É isso aí, gente, foi isso. Obrigado, Yara, em nome do coletivo. Como sempre, uma clareza, um poder de síntese extraordinário. Excelente facilitação. Acho que agora é o momento da gente compor pelas leituras que a gente fez ou pela percepção que a gente teve, né? Para quem não fez a leitura, pela percepção, pelo afeto, né? Quem gostaria de começar? Eu acho que tem um mundo de coisa. Acho que esses são os capítulos mais porosos, assim, que abrem trilhões de conexões. Muita gente aí é profissional, estudante da área da saúde, ciências humanas, enfim, nas transdisciplinaridades, né?
como é que esse capítulo, ou especificamente a fala da Yara, tocou a gente, né? Tocou vocês. Quem quer começar? Guilherme? Boa tarde, gente. Eu gostaria de agradecer você, Yara, pela sua facilitação magistral, né? Eu acho que eu vou começar pelo final, né? Essa questão do pessoas que menstruam tá, é o tópico da vez, né? Eu não sei quem aqui acompanha as más línguas das celebridades, né? Mas a J.K. Rowling, né, a escritora do Harry Potter, está construindo toda uma plataforma do ódio, né, em torno da questão de que mulheres trans não são mulheres porque elas não têm os órgãos corretos, né, que é algo a ser estudado. Né? Eu queria deixar um vídeo para vocês verem, que se eu for falar o vídeo inteiro, eu vou ficar aqui 3 horas. Mas eu peço desculpa porque o vídeo tem em inglês, né? Mas ele tem legendas, né? A gente vai. Né? Que é exatamente uma análise do que a J.K. está fazendo no momento, né? Ele é muito aptamente chamado de The Witch Trials, né? Esqueci a palavra trials em português, gente. O julgamento das bruxas, né? A gente queima as bruxas pelos seus crimes, né? É tão interessante porque é como foi mencionado nesse capítulo, né? O que está em jogo é o controle sobre o corpo. Quais são as tecnologias que são capazes de modificar e amplificar ou diminuir, né, as capacidades do corpo? Porque não vamos negar, né? A cirurgia de mudança de sexo, ela é uma tecnologia, né, que é aplicada muito mais recentemente, né, que permite experiências corpóreas diferentes. O que está em jogo aqui, né, é o quanto de modificação é necessária, né, ou é possível se ter dentro do corpo humano, né, dentro dos limites daquilo que a ciência convém como aceitável, eticamente e moralmente aceitável, né, o que o senso comum também pensa como aceitável, né, porque o que está em jogo aqui é a capacidade reprodutiva, né? No final das contas, né? Porque quando você começa o tratamento, né, hormonal, quando você começa a redesignação de sexo, você perde a sua capacidade reprodutiva em alguns limites, né? O que uma plataforma, né, dá e tentar, né, restringir, né, como Yara mesmo trouxe, né, do histórico da transexualidade como doença, né, no CID, né, e para incongruência, o quanto a ciência, o discurso científico vai surgir para poder, né, proteger, né, essa capacidade reprodutiva do corpo dito normal. E que volta novamente, né, ao início do livro, né, que autores põem pra gente, né? Não existe apenas um sexo biológico, dois sexos biológicos, né? Existem vários dentro do processo de sexuação, que depois se desdobra, né, no discurso do gênero e tal. Mas acho que é isso. Antes disso, eu tenho certeza que a Judith Butler não sabe o que significa ontologia, mas tudo bem. Esse é o problema mesmo. Obrigado, Guilherme, em nome do grupo. Camila, querida, por favor. Também quero começar agradecendo a Yara pela facilitação. E essa ênfase, né, no final da polêmica feminista com a questão trans, eu acho que dá pano para manga, assim, dá para a gente ficar discutindo durante muito tempo, assim.
Eu nem formulei direito o que eu ia falar, mas eu queria trazer para trazer um pouquinho mais para essa discussão também, né, da pessoa trans. Eu faço um trabalho de pesquisa com o professor Fernando sobre as terapias de conversão sexual, né? Que de certa forma também englobam aí o público trans, né? Nesse processo de normatizar, trazer para a normalidade, né? E aí pensar nisso, né? O quanto que o movimento feminista pode estar em processos que acabam sendo muito parecidos, né, com esse de esses ortodoxos em relação à sexualidade, né? Então, para que isso aconteça, né, esse movimento da conversão aconteça, tem que ter uma pessoa heterossexual ali, geralmente um homem heterossexual, que diz que ele é a norma, né? Ele é o correto, então o outro precisa ser curado, né? Tem que ser normalizado. Então, eu fico pensando, eu não sei se eu só estou divagando muito, mas eu fico pensando dessa proximidade da teoria feminista tá assumindo, de certa forma, um papel que ela própria luta contra, né? Então, não sei, eu senti que eu não consegui explicar nada, mas é isso que eu queria dizer. Tudo, vou só fazer um parênteses. Nossa, foi tudo dentro. Ó. Então, Eu acho, pessoal, diga, eu acho que aí tem Gabriel. uma certa complexidade, né? Que é a questão. Uma conversa, assim, na faculdade, com uma colega de classe minha que era. E, se eu fosse classificar ela, seria aquelas TERFs, né? Que era trans, feministas radicais que excluem transexuais. Né? Essa seria a tradução livre em português. Né? E acho que a questão ela retorna Repete, como Guilherme, você falou meio rápido. Traduz para a é gente. uma palavra que existe muito mais em inglês, que é TERF, né? Trans Exclusionary Radical Feminists. Seria feministas radicais que excluem pessoas trans, assim, fazendo uma tradução Olha, meio livre, né? E assim, é de um medo de invasão do espaço, né? Eu não diria que seria todas as feministas, né? Graças a Deus, a gente tem pessoas que pensam por aí fora, né? Mas parece uma reação, né? Uma reação de medo ao masculino que permanece nas pessoas trans, né? Da coisa, da essência feminista que um homem que passa por um processo de mudança de sexo e para entrar no gênero que se percebe, não consegue captar e entrar nesses espaços, elas vão se sentir ameaçadas, que tomam o protagonista, né, coisas afim. Né. Eu acho que talvez, né, em consideração, né, que você trouxe da terapia de mudança de sexualidade, né, eu acho sempre o interessante pensar que as pessoas elas acham que elas estão certas e elas estão fazendo bem, sabe? Eu acho que esse é o ponto da coisa toda, que a gente não pode achar que é risonho, não pode achar que está superado, porque isso demonstra, né, um certo papel da patologização e da estigmação, gente. Convenhamos, né? Brasil de 2023, a gente, um ano atrás, a gente estava a um passo a criminalizar a homossexualidade de novo. Enfim. Aí o fogo ia pegar, né? Porque o que isso aponta, né? Que de fato que as práticas sexuais
práticas sexuais e as práticas profissionais dos profissionais são ditas pela legislação vigente, né? A gente pode achar que não funciona, né? A questão é o problema que é na área de trás, né? O problema da psicologia é que a psicologia funciona. Você quer aplicar uma terapia de resignação de orientação sexual, você vai achar alguém que funciona, que faz aquilo, você consegue comprovar, né, cientificamente que aquilo tem efeito. Porque manipulações são sempre possíveis. A questão é, isso, isso deve ser feito? A questão não é que isso é ético, né? A questão é que se isso deve ser feito. Porque a ética, ela muda de acordo com o status quo vigente, né? Se mudar o conselho de psicologia falar que é ético fazer conversão sexual, tá tudo certo. Porque é ele que decide que é ética, não. Tá na regra. A questão é, individualmente, o profissional que acha, vai aplicar isso, ele acha que isso é correto? Se ele achar que ela é correto, fazer o quê? Né? Por isso que a gente precisa do órgão regulamentar. Esse que é o papel de normatização da ciência, né? Porque a ciência tudo é muito possível. Ela diz o que é possível ou não para a experiência humana a partir dos cânones das metodologias, e isso reflete na nossa vida privada e política, né? Enquanto esse aí é o pulo do gato, né? Enquanto for possível olhar dentro da questão da modificação, ou seja, que há coisas a ser modificadas nas pessoas, né? Que há o mínimo de um nível, né, de normalização que tem que ser alcançado, vai ser sempre possível modificar os outros a partir dos critérios individuais, né? Que não tem nada a ver com a ética. Aí a gente fica num caso muito... O CRP Bunny, a questão o CRP é um órgão ele não é do governo, ele é uma entidade autárquica do governo que é capaz de se autorregular. A questão de quando você é profissional e você está registrado dentro como um profissional, você tem que seguir os parâmetros dos conselhos. A questão é, o parâmetro do conselho não é lei. Tanto que a gente teve o caso daquela psicóloga muito doida do Rio de Janeiro que recorreu para a segunda instância e foi para o juiz fazer isso, né? A questão que eu quero pôr se é o que barra é o que o conselho diz, se mudou a gestão do conselho, a regra também pode mudar. A questão Agora eu compreendi seu ponto, Guilherme. Obrigado. De nada. Mais alguma coisa, Guilherme? A gente queria compartilhar com vocês umas ideias. Primeiro, a partir da partilha do Guilherme, sempre muito estimulante, né? Na minha modestíssima opinião, tem um paradigma da extrema-direita, que é o paradigma da contaminação, né? Todo comportamento diferente é contaminador, né? Por exemplo, tem uma atriz da Globo que estava na novela Travessia, que eu me recuso a dizer o nome dela, embora ela seja das maiores atrizes do Brasil, mas é um dos seres humanos mais fundamentalistas possíveis do planeta. Recuso dizer o nome dela, mas acho que vocês sabem de quem eu estou falando. Um dia ela chegou e disse que se todo mundo fosse homossexual, né, não haveria reprodução no planeta, a raça humana acabaria. Isso é fundamentalismo. Entendeu? Isso é totalitarismo. Essa frase dela é estrutura totalitarista. Se todos fossem, a humanidade se contaminaria, no caso, pela falta de fecundidade e acabaria. Isso é um delírio de totalitarismo. Todo pensamento totalitarista é assim. Se todos fossem. Se vocês conhecem pessoas que dizem assim, se todos fossem, elas são antidemocráticas, porque democracia é diferença. E quanto mais diferença, mais porosa a democracia. Não dá para você pensar se todos fossem qualquer coisa. Entendeu? Porque a humanidade ela é singularidade. Não dá para pensar todos. Quando se pensa todos, é totalitarismo. Né? No Congresso, eu estava vendo uma mulher defendendo que tem também essa coisa da contaminação, da perda dos espaços. Né? É como se as mulheres
ou como se a heteronormatividade perdesse seu status e o mundo desabasse no apocalipse, né? Tinha uma mulher dizendo, justamente em relação à questão trans, que o espaço das mulheres, as mulheres estão perdendo espaço para, para, para homens que querem ser mulheres. Estou vestindo o personagem fundamentalista, não é a minha fala, tá, gente? Estou dizendo que a senadora é sempre essa questão de uma contaminação que invade e o mundo desmorona, entendeu? Como se não houvesse espaço para todo mundo. Isso também se aplica ao racismo. Quem é contra a política de cotas diz assim, não, de repente tem privilégios para as cotas raciais. São privilégios. E a partir daí toda a sociedade vai desmoronar com privilégios. É sempre uma coisa esquizoparanoide, tá, gente? É sempre um pensamento de bebê, sei o bom, sei o mal, tá, gente? Que aplica-se criando-se um fundamentalismo, né, de um falso desmoronamento com inclusão de pessoas que só querem ter direito à saúde, educação, habitação, né, direito a se socializar, né, enfim, né, a livre circulação. Né? Tudo isso entra nesse paradigma da contaminação. O diferente que às vezes são, independente da quantidade, esse diferente é diferente. A gente vive milênios de normatividades, né? O diferente ele não tem essa capacidade de acabar com a raça humana, entendeu, gente? Fiquem atentos sempre que alguém chegar. Se isso acontecer, o mundo vai acabar, entendeu? Entenda que isso é a estrutura do pensamento totalitarista. Isso, graças à fala do Guilherme, pelo menos é uma percepção minha, tá? Eu queria também... Yara, você quer que eu fale o que eu achei do texto? Você quer comentar? Posso falar? Falar algumas coisas aqui do texto, gente. Que nem a Camila, eu não preparei o material, mas eu fiquei muito instigado, então eu vou tentar passar alguma instigação aqui do texto, né? Primeiro que eu acho que existem pessoas que têm experiência trans que estão aqui na sala que podem dizer melhor, mas eu fiquei meio melindrado num trecho, quando vou até pegar, para não ser equivocado, foi bem no meio, quando a pessoa fala da questão da transexualidade, com a questão de identidade com masculinos e femininos. A pouca e generosa experiência que eu tenho tido com a população trans, é que não sei se é exatamente querer. Tem uma questão de identidade, de olhar-se no espelho e querer buscar uma reflexão, né? Uma identificação com aquilo que se vê, mas dizer que busca um modelo de masculino e de feminino que se depreende do texto. Eu acho que, na minha modestíssima opinião, que existe uma riqueza de buscar-se uma processualidade de construção de si. É uma experiência ética de um eterno devir de se construir a partir de uma certa coerência. Entendeu? Eu não acho que o homem trans quer ser homem, né? E a mulher trans quer ser mulher, ela quer constituir uma coerência, né? Uma jornada, entendeu? Uma visibilidade que é a visibilidade dela, é singularidade. Até, né, eu sei que tem pessoas aqui que trabalham com a questão trans, tem pessoas que a gente tem a honra de estar com a presença de várias pessoas trans aqui. Me digam isso até no sentido perceptual, porque não é querer se moldar para uma normatividade que está imperante. Eu acho que tem uma sensibilidade da visibilidade para o seu próprio processo, né? Isso me lembra o documentário da Laerte, né? Laerte diz, eu não tenho pretensão, estou pegando o documentário da Laerte, não tenho pretensão de virar uma mulher, eu estou vivendo a minha processualidade, a minha experiência de vida, a minha coerência, né? A minha presença no mundo. Então tem uma riqueza nessa fala da Laerte, que é a questão da singularidade, gente. Que isso, né? Os singulares incomodam o mundo, né, gente? Quando a gente sai do geralzão, né? A gente incomoda por ser singular, seja o que for, né? Quem for, se é identidade, se é sexualidade, enfim, se é ontologias singulares, enfim, né?
Depois, quando a gente passar a palavra às pessoas, me digam se eu estou equivocado. Acho que as pessoas clamam por processo, né? Uma processualidade, inclusive, de se construir diante delas mesmas também, né? De reformularem essa autoidentidade, essa autossexualidade, quanto mais dizer no que isso se projeta no mundo. Aí, quando projeta no mundo, vem o que a Carla falou com muita maestria da questão da abjeção, né? Que também o texto também fala, né? A Carla falou semana passada, né? Pornografia, gente, eu queria também fazer uma pontuação de pornografia. Pornografia é polissêmica e polissentido, tá, gente? Eu recomendo, diante das indicações que estão aí, também recomendo vocês retomarem o conceito do texto Junk, do Preciado, no qual ele fala de indústria fármaco-pornográfica. Ele fala como uma indústria, uma produção em série, tá? Diz que é uma produção em série de gozo, maquínica, tá? Para juntar com a escrita que diz que é ruim e outra escrita que diz que é iniciática. E eu também recomendo um livro que eu pôr assim, que é Da Sedução, do Baudrillard. Também ele vai falar, é um livro que fala inteiro de sedução, tá? Estou pondo aqui no site. Talvez um dia a gente até pode estudar. De uma delicadeza, dentre elas fala a questão do feminino e do masculino como sedução, as reversões diante da violência histórica, do patriarcado, o feminino, a mulher, faz reversões de uma ordem que não é racional, que é na ordem dos afetos para se impor, e fala do pornografia como simulacro, né? De fato, eu concordo com eu vou numa radicalidade de dizer que pornografia... eu discordo daquela estadunidense que diz que, de fato, é um ato sexual e, portanto, deve ser abominada. Não é um ato sexual, gente. O que é? É um simulacro. Penetração simulada é ato sexual. O que vocês estão chamando de ato sexual? Né? Olha que império do falo. Dizer porque dois atores contratados, com toda aquela questão do close, compondo com o que a Yara falou, aquele close, aquilo não é sexo, gente, não é ato sexual, aqueles closes assim. Você transa com close, entendeu? E pelo mero fato de ter uma conjunção carnal, a gente dá o nome a esse ato sexual sendo um simulacro, entendeu? Quantos fingimentos? É um fingimento artístico. Gente, vamos ser sinceros, vou fazer uma provocação que está emergindo agora. Um ato sexual fingido é ato sexual, só porque teve penetração. Entendeu? E o Baudrillard chama isso de simulacro, que a sociedade vem simulacro de uma imagem, que é vendida, né? Entendeu? Eu compondo aí com esse caldeirão todo. É iniciação sexual? É uma ofensa, que nem está no texto? É simulacro? Numa indústria fármaco-pornográfica, como diz o texto Junk, não tem fechamento, tá, gente? Cada qual pode, de alguma forma, vasculhar essa questão da pornografia, que de fato é uma indústria, né, gente? Isso é uma indústria, né? Assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que me provocou esse texto. Tem muita coisa. Se pegar assim de registro do orgasmo. Eu queria, sabe, gente, eu tive primeiro contato com o Núcleo Trans da Unifesp, na inauguração do Núcleo Trans em 2017, se não me engano. Depois eu fiz um congresso. Eu queria que as pessoas, os médicos, as pessoas que têm mais familiaridade com essa nomenclatura ainda abominável, né, gente? Porque a gente leu no texto que tem uma gradação assim da Organização Mundial de Saúde, tá, gente? Se eu lembro da palestra que eu dei, que eu dei não, do congresso que eu participei, que eu fui para aprender, tem a gradação de... Me ajuda, eu anotei aqui, gente. De disforia para transtorno e para incongruência. Eu queria saber se essa gradação é de fato assim, e que todas as gradações, mesmo que saia de uma patologização de uma disforia para um transtorno, tem disforia como patologização, que é um grande distúrbio, vira um transtorno. E que depois vira uma incongruência, que já é uma questão... A gradação, Fernando? Está no texto, as 3 palavras.
disforia, transtorno e incongruência. Você mesmo passou por elas, Yara. Isso tem a ver com a Organização Mundial de Saúde. Isso eu lembro do congresso que eu participei. Mas percebo que todas as três têm um viés negativo. Sai de uma patologização extrema para um transtorno, disforia, que é uma patologização, transtorno que já dá uma suavizada no contexto ainda da patologizadora, e uma incongruência, tá? Que é como se tivesse uma descompensação de encaixes assim que deveriam ser almejados. Todas as três são um olhar negativo. Tá? Em nenhum momento se fala de uma produção de sentidos, uma produção afirmativa, da busca de uma singularidade, entendeu? De uma construção ética de si mesmo com os outros no mundo. Ainda até hoje, a Organização Mundial de Saúde vai ter um olhar negativo para uma presença no mundo que simplesmente está solicitando condições para viver. Entendeu? Então, ainda estamos no viés negativo. Quem tiver mais informação a respeito, por gentileza, compartilhe no encontro, que aqui é um encontro. E no final, gente, aquilo compondo, eu lembro da fala da nossa parceira Carla, que está aqui conosco, a questão da abjeção, que aparece numa parte aqui do texto. Cadê? Deixa eu ver. Abjeção como pária. O texto pega pesado porque a realidade é violenta. Né? Aqui, né, nas últimas páginas, que fala da questão dos párias, coloca, porque a questão, assim, a abjeção é uma negação da própria existência, né, gente? A própria presença do sujeito provoca um sentimento de negar a vida, né? O pária, gente, não existe. Agora estou improvisando a minha fala. O pária não existe enquanto ser humano, gente. Veja as castas indianas, né? O pária é no limite da animalidade. Ele não merece um estatuto de humanidade, porque existem na Índia antiga os párias, que são pessoas que já nasceram para carregar as fezes dos outros. Acho que vocês sabem isso, como o impacto cultural que isso tem, que essa imagem também é associada às questões das diferenças de identidade. Né? Então, vejo como isso é Isso é uma nomenclatura, gente, entendo? Por mais cruel que seja essa nomenclatura dá um status de visibilidade para essa condição crítica, né? Entendeu? Porque nem essa, há um tempo atrás, nem havia questão de abjeção, nem de monstruosidade, nem de aberração, nem de pária. Era uma nadificação total da existência, né? Por mais cruel que seja a denominação desse texto, isso, de alguma forma, mostra esse tema crítico, né, no sentido da gente pensar processos de valorização da vida, né, gente? Ou então, né, a extrema-direita querendo, né, totalizar tudo e dizer que a vida é uma ameaça pelo mero fato de existir, né? Então, né, eu acho que cada um sabe qual o destino democrático que é da própria experiência de vida, né? Acho que é isso que eu tinha que compartilhar do que esse texto me provocou. Gente, quem leu o texto, ou quem está afetado pelo encontro, vamos compartilhar, que é o momento de troca, né, gente? Mesmo que não tenha lido, mas que a gente está conversando. A Yara levantou a mão. Então, Fernando, quando você trata da questão da extrema-direita, eu acho que quando a extrema-direita se coloca, pelo menos nós identificamos assim com mais facilidade. Mas o que a autora traz, e algumas experiências que a gente tem visto, é quando este tornar pária a população trans por grupos de esquerda, como feministas, por exemplo, eu acho que isso é um pouco mais complicado da gente perceber. Então, o que essa autora trouxe, pelo menos para mim, assim, e que ficou... Eu teria outro exemplo para dar. Outro dia, a Rita Von Hunt, que é... Tudo bem, ele não é um homem trans, não é uma mulher trans, ele é é o Guilherme, né? Que tem um personagem que é uma travesti.
E ela foi convidada, ou ela foi convidada, porque foi a Rita Von Hunt, foi convidada para uma participação no Dia da Mulher. Na realidade, segundo ele iria falar sobre as minorias, sobre a população LGBTQIA+. Essa era a fala dele. Foi super apropriado no Dia da Mulher. Qual que é o problema? Só que ele recebeu um linchamento de grupos feministas que diziam que ali não era o lugar dele. Né? E realmente a palestra dele foi cancelada. E ele linchado. Né? A Djamila, não tenho nada contra ela, mas ela também estava no grupo do linchamento. Então, eu acho que essa sutileza desse movimento feminista, eu me julgo feminista, mas era uma feminista mais ignorante, porque eu não tinha atentado para esse tipo de leitura, mas eu acho que isso é uma coisa bem urgente e que está muito próximo de nós e que nós precisamos ampliar essa discussão, né? De que nós, nesses movimentos, costumamos tratar esse grupo ainda como pária. Não me representa. Pô, que é isso? Né? Eu acho que isso é muito sério. Agora, quando você trouxe da questão do livro lá, que ela fala das identidades, eu entendi que ela trouxe isso nessa identidade, não como a pessoa trans, mas como o movimento feminista transmite esta cultura. Né? Então tá. E os perigos desse disseminar esse tipo de cultura. Tá? No movimento trans existe uma individuação tão ímpar, né? Que é buscar a própria expressividade, a própria visibilidade. Eu acho que tem é uma das possibilidades mais singulares do sujeito, né? Por isso que eu acho que é importante, gente. Eu acho assim, até eu faço essa declaração, assim. Acho que como uma das experiências limítrofes da contemporaneidade ou da grande história da humanidade, a experiência trans nos provoca uma revisão de toda a ontologia do ser humano. Por isso que eu acho que independente da pessoa, aqui a nossa reunião, seja aqui ou no YouTube, é uma reunião plural, né? Tem gente de várias sexualidades, identidades, mas eu acho valorosíssima a experiência trans na humanidade, seja milenar ou seja contemporânea, que ela nos permite revisitar todo o espectro da experiência humana, entendeu? E ressignificar todos os nossos lugares, né? É um lugar de fala, pegando a frase do Tauan que está aí, é um lugar de fala, é um lugar social que tem a potência de redimensionar toda a história da experiência da humanidade. E por isso que eu acho que sempre que eu tenho um espaço de contato com as pessoas trans, eu tenho uma reverência, porque uma presença de ressignificação da humanidade, tá? Eu vejo isso uma grande potência. Né? Guilherme levantou a mão. Eu te cortei alguma coisa, Yara? Não. Não? Não. Guilherme levantou a mão. Yara, eu só fiquei aqui pensando. Você acha que. Não, eu vou ser menos irônico, né? Eu vou ser menos irônico. Mas, cara, se você participar de grupos de conversa de pessoas de esquerda, você vai ver o quanto as minorias discriminam as minorias, sabe? Isso para mim é algo muito incrível. Eu nunca participei até hoje de um encontro de pessoas LGBT que ia, né? Qual eu não vi algum tipo de discriminação, sabe? Me parece que no movimento de se assegurar da sua própria existência, né, do seu próprio lugar político, você acaba comprando o papel político de excluir o diferente junto, né? Porque é assim que funciona a política, né? Convenhamos, gente, a gente tem a declaração de direitos humanos, mas ela só funciona para algumas pessoas bem seletas, né? Direitos humanos para humanos direitos, né? Só apenas para aquelas pessoas que têm que conseguem aparecer suficientemente para ter os seus direitos reconhecidos.
A gente vive num país de pobreza extrema. As pessoas não são humanas quando a gente fala da Declaração dos Direitos Humanos, que a pessoa tem direito a comida e lar, e a gente vira a cara. A gente acha que o problema não está aí. Ao mesmo tempo, né, me parece então que a discriminação ela surge num papel de assegurar a própria existência, né? Porque eu não sou tanto assim, né? Eu não sou tão diferente assim. Eu posso permanecer no grupo se o grupo tentar me assimilar. Se eu não colocar, né, uma diferença extrema, né, para o grupo majoritário. E eu acho que isso é um movimento, né, que se você não for muito atencioso, né, especialmente em momentos em que minorias sofrem represálias, né, e quando você sofre represálias, você tem que se proteger, né, a exclusão aumenta. Eu acho que é tanto por isso que, hoje em dia, né, as pessoas trans foram escolhidas como a ovelha negra da vez, né, para aumentar a defesa de outros grupos. É o que chega de mais reivindicação atualmente. Mas também posso estar falando coisas que eu inventei na minha cabeça. Acontece. Gente, o fato da gente viver uma explosão de subjetividade não quer dizer que não tem novos exercícios de poder e de saber, né, gente? Entendeu? E que isso não seja democrático, entendeu? São novos campos de experiência, são novos contatos, são seres desabrochando, né? Entendeu? Para todos é novidade. Qualquer pessoa que nasce no planeta é uma novidade. Quanto mais ele nasce de uma maneira afirmativa e buscando compor com outros seres, entendeu? Tudo vão haver sempre tensões, porque a gente tem ainda talvez um salvacionismo, assim, no momento que todos desabrocharem, todos vão ser felizes para sempre. Eu acho que tem uma coisa meio de fábula encantada no nosso imaginário, né? Quando a gente abre espaço para as pluralidades, outras tensões e combinações acontecem, não vai ter final feliz. E vai ter multiplicação das experiências. Acho que final feliz acho que é uma coisa que a gente internalizou uma certa coisa novelesca de dominação, né? Mas eu sou completamente a favor dos lugares de fala, dos lugares sociais, de dar voz para as pluralidades. Né? E vão surgir outros arranjos, né? Para a luz acender tem que ter positivo e negativo para acender a luz. Quanto mais se a tensão for plural, não for uma lâmpada que não é só binária, né? A gente está vivendo uma lâmpada, a humanidade está se iluminando com uma lâmpada fluídica, não binária, plural, enfim. É uma experiência muito única na humanidade. Né? Está tendo o privilégio de viver. Vamos ver as falas aqui, né? O Tauan colocou, Jamila trouxe muito lugar de fala sobre este evento, né? Vamos ver se está falando. O Tauan mais para cima falou do CRP, né? E aí não vou repetir a fala porque o Guilherme já explicou, né, o que ele tinha para dizer, até o Tauan agradeceu. Então, coloquei e aí por qual motivo o homem que já é mais privilegiado socialmente viraria mulher, é mais suscetível socialmente a sofrimentos maiores ainda sobre transfobia? Aí não faz muito sentido, né? Se o Tauan quiser explicar melhor, à vontade. A Carla colocou, parece-me que boa parte da reação capitaneada pela extrema-direita é baseada no ressentimento. Ressentimento do homem branco heterossexual com a perda do seu espaço. Com certeza, Carla, né? A neurose social cria uma maioria de pessoas ressentidas, né? Civilização neurótica, né? Gente, quem mais gostaria de compartilhar? Pode ter partilhas descontínuas, tá, gente? Aqui não é aula, ninguém está dando palestra, encontro. É para compartilhar a percepção mesmo, tá? Lembrando que dia 7 de dezembro tem uma vaga para uma facilitação. Quem gostaria de fazer uma facilitação dia 7 de dezembro, um dia depois do meu aniversário? Vai ser um presente para mim. Está lá na tabela. Senão eu vou convidar umas pessoas aí. É a penúltima aula, gente. Nosso encontro acaba... Aula não, perdão, ato falho. É o penúltimo encontro. É a penúltima aula do livro. É a aula do Foucault, tá certo.
O Foucault era aula. Quem gostaria, gente? Vai ter o ano inteiro para preparar 10 páginas. Ó, tá fazendo leilão aí, gente, ó. Olha quem dá mais. Senão eu vou convidar. Só um que falta, gente. Não dá, pode ser daqui. Só tem uma janelinha. Tinha gente que estava querendo horário. O Luke faz. Oba! Olha lá. Tá na tabela, tá, gente? Vou pôr aqui aqui o link, tá, gente? Quem quiser conferir a tabela. Semana que vem a gente começa os anormais, propriamente dito. Estou pondo aqui o link da tabela dos anormais. Semana que vem tem um texto meu que eu deixei lá. Eu vou dar aí vai ser aula, tá, gente? Eu vou dar uma aula de arqueogenealogia em Foucault, tá bom? Então vai ser diferente. Vai ser aula. Tem um artigo correlato lá para vocês lerem. Essa é a única aula. Vou dar uma aula sobre Michel Foucault, tá bom? Vocês estão afim? E aí depois a gente começa o texto propriamente dito na outra semana, tá? Dei uma checada, acabei de pôr a tabela, tá? Dei uma conferida, as facilitações, e o Guilherme ficou tão entusiasmado com a primeira aula que ele vai facilitar 2 vezes. Gente, se alguém quiser, eu fiz um fichamento que eu achei que ficou bonzinho. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar. Eu vou disponibilizar lá no grupo. Disponibiliza lá, gente. Quem fizer achei fichamento, que deixa para os colegas. Legalzinho, assim. Acho que me ajudou quiser a entender. Compartilhar. Tá, então, a orientação, leia o artigo que está na tabela. Vou pedir até para a monitoria do Valentim deixar ali na tabela. Extensionista, eu sempre confundo extensionista com monitor. Trabalho extensionista do Valentim deixar lá. Lembrando, gente, para você assinar a lista de presença para ter com 75% certificado no final, tá bom? A lista está disponível aqui no chat, tá? Por favor, lembrem de assinar. Gente, mais alguma questão? Já são 18h21, a gente tem em torno de 18h30 para finalizar nosso encontro. Alguém quer compartilhar algum afeto? Vocês estão tão quietinhos. Pode se soltar, tá, gente? Pode se soltar, tá? Então é isso, gente. Semana que vem, então, a gente se vê com... Aí a aula. Aula sobre Michel Foucault, tá bom? Leiam o artigo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Vou acabar a gravação. Quem quiser conversar uns minutinhos, eu vou estar por aí.